Este é o Paul Walker e, infelizmente, perdeu a vida num acidente de carro. Um homem que ficou conhecido pela velocidade, mas cuja história vai muito além disso. Porque antes dos carros, antes de Hollywood, antes da fama mundial, havia só um miúdo. Um miúdo que começou cedo demais. Eu sou o Fábio Ferreira e isto é o Chá das Três. Vamos ao chá? Antes de começarmos, não te esqueças de seguir o Chá das Três no TikTok, no Instagram e no YouTube. Tens o link na bio. Ativa também o sininho no YouTube para saberes sempre quando sai um vídeo novo. E se quiseres ajudar o projeto sem gastar nada, deixa um gosto, comenta e partilha este vídeo. No TikTok, republica. Acredita que ajuda imenso. É isto tudo que ajuda o Chá das Três a continuar a crescer. E para quem quiser apoiar ainda mais o projeto, tem também o link do Paga-me um Chá na bio. Obrigado mesmo a todos pelo vosso apoio. Paul William Walker IV nasceu a 12 de setembro de 1973 em Glendale, na Califórnia. Filho de Cheryl Walker, uma ex-modelo, e Paul Walker III, um antigo pugilista amador. Cresceu numa família grande, tinha 4 irmãos. E apesar de mais tarde se tornar uma estrela mundial, a verdade é que a história dele começou de forma bastante simples. Paul entrou no mundo do entretenimento muito antes de perceber o que isso significava. Muito antes da fama. Muito antes de Hollywood. Aos 2 anos, já aparecia em anúncios publicitários. Sim, com apenas 2 anos. Um dos mais conhecidos foi para a Pampers. Enquanto outras crianças brincavam, Paul já estava em frente a câmaras. Com o passar dos anos, os anúncios tornaram-se séries. Pequenos papéis, participações, audições constantes e, lentamente, o rosto dele começa a tornar-se familiar. Não era ainda uma estrela, nem perto disso, mas havia ali qualquer coisa. Ele tinha carisma, tinha naturalidade, presença. E há uma coisa curiosa aqui. Apesar de crescer naquele meio, Paul Walker não parecia completamente obcecado pela fama. Na verdade, havia outra coisa que lhe chamava muito a atenção: o mar. Ele adorava a biologia marinha, tão seriamente que chegou a estudar isso. Enquanto muita gente em Hollywood vivia para a atenção, Paul parecia gostar mais de coisas simples. Surf, a natureza, animais, o oceano. E isto é importante perceber, porque quase toda a gente que trabalhou com Paul descreve exatamente a mesma pessoa. Calmo, humilde, educado, sem grandes manias. Daquelas pessoas que tratam toda a gente da mesma forma. Não importava se eras famoso ou alguém da equipa técnica. Nos anos 90, Paul começa finalmente a ganhar espaço no cinema. Primeiro em papéis menores, depois em filmes mais conhecidos. Filmes muito ligados à juventude daquela altura. E lentamente o nome dele começa a crescer. As pessoas começam a reparar nele. E havia outra realidade impossível de ignorar. Paul Walker tinha aquele visual que Hollywood adorava. Olhos claros, cabelo loiro, aspecto descontraído. Em 2001 chega mesmo a ser considerado pela revista People uma das pessoas mais bonitas do mundo. Mas, curiosamente, quem o conhecia dizia que ele nunca pareceu confortável com a parte da celebridade, como se preferisse viver uma vida completamente normal. E há uma paixão que já existia muito antes da saga Fast and Furious. A paixão por carros. Paul Walker adorava carros. Adorava mesmo. Não era só estética, não era só velocidade. Ele percebia do assunto. Corria, estudava, colecionava. Mais tarde, acabou por ter dezenas de carros na sua coleção pessoal. E ao contrário do que muita gente pensa, Paul não era só um ator. Ele também competia. Participava em corridas, em projetos automóveis, em eventos de performance. Aquilo fazia parte da identidade dele. Era real, não era marketing. No final dos anos 90, Paul Walker estava numa posição rara. Ainda era jovem, mas já tinha carreira, já tinha reconhecimento e ainda tinha liberdade. Porque a explosão verdadeira ainda estava para chegar. Até que, em 2001, surge um filme. Um filme sobre corridas ilegais, velocidade, carros. Um filme que ninguém imaginava que ia mudar a vida dele para sempre e transformar Paul Walker num dos rostos mais conhecidos do planeta. Então, em 2001, surge o filme The Fast and the Furious. Um filme inspirado no mundo das corridas ilegais, cheio de carros, velocidade, corridas de rua. E ninguém imaginava o impacto que aquilo ia ter. No filme, Paul Walker interpretava a personagem Brian O'Connor, um polícia infiltrado que acaba envolvido naquele mundo. E ao lado dele, nesse filme, estava outro ator, que também acabou por ficar ligado à saga para sempre, Vin Diesel. A química entre os dois funcionava. E rapidamente, Brian O'Connor torna-se um dos personagens mais adorados da franquia. O filme explode completamente. Bilheteiras, fãs, popularidade e de repente Paul Walker deixa de ser apenas um ator conhecido. Passa a ser uma estrela mundial. Mas havia uma razão para Brian O'Connor parecer tão natural.
porque muito daquilo era realmente Paul Walker. A paixão pelos carros, a calma, o estilo descontraído. Aquilo não parecia forçado, porque ele vivia mesmo aquele mundo. E com o passar dos anos, a paixão dele pelos carros só cresce. Paul começa a competir, a colecionar carros, a participar em eventos de automóveis. Não era só um hobby, ele levava aquilo mesmo a sério, muito a sério. Chegou a ter dezenas de carros, incluindo Nissan Skyline GTR, BMW M3, Mustangs e vários carros de alta performance. Mas, ao mesmo tempo, Paul tentava manter uma vida fora da bolha de Hollywood. Surfava, praticava jiu-jitsu brasileiro, chegou à faixa castanha e mais tarde receberia faixa preta, depois do seu falecimento. Também continuava ligado ao mar, à natureza e à biologia marinha. Parecia alguém que nunca ficou completamente consumido pela fama. No meio disto tudo havia uma das coisas mais importantes da vida dele, a filha, Meadow Walker, nascida em 1998. Durante muitos anos ela viveu no Havaí com a mãe, mas mais tarde mudou-se para viver com Paul. E várias pessoas próximas dele diziam que ele adorava ser pai. E há uma coisa que continuou sempre igual, a humildade dele. Porque apesar da fama, Paul Walker parecia continuar igual, sem superioridade, sem ego exagerado. Daquelas pessoas que fazem amigos muito facilmente. Mas talvez o lado mais forte dele nem fosse o cinema. Porque em 2010, após o terremoto no Haiti, Paul cria a organização Reach Out Worldwide, uma fundação criada para ajudar vítimas de desastres naturais. E isto é importante saber, porque ele não colocou apenas o nome. Ele ia para o terreno, ajudava mesmo, participava nas missões, estava presente. Ele não dava só um monte de dinheiro e dizia agora tratem vocês do assunto. Ele ajudava. Enquanto isso, a saga Fast and Furious continuava a crescer. Filme após filme, a franquia tornava-se gigante. E Paul Walker continuava no centro dela, como uma das personagens principais. O sucesso era absurdo. Milhões e milhões em bilheteira. E o Brian O'Connor já fazia parte da cultura popular. Nessa altura, Paul Walker parecia ter encontrado equilíbrio. A sua carreira, a sua família, os seus amigos e as suas paixões. Tinha fama, tinha dinheiro, tinha reconhecimento, mas ao mesmo tempo continuava a parecer uma pessoa completamente normal. E o mais estranho é que parecia que ainda havia muito pela frente. Mais filmes, mais projetos, mais vida. Mas, no dia 30 de novembro de 2013, Paul Walker acorda, sem imaginar que aquele seria o último dia de vida dele. Naquela manhã, Paul Walker estava com a família. Segundo relatos, falava sobre comprar uma árvore de Natal. Passou tempo com a mãe e com a filha, um momento simples, normal, até que recebe uma mensagem e lembra-se de um evento de caridade da fundação dele. A fundação estava a angariar ajuda para vítimas do tufão Haiyan, nas Filipinas. E Paul decide ir. O evento acontecia num espaço ligado a carros de alta performance. Um ambiente que ele adorava. Amigos, carros e pessoas. Segundo testemunhas, Paul estava feliz, estava bem disposto, a sorrir como sempre. E entre as pessoas presentes estava Roger Rodas, amigo próximo de Paul, parceiro em projetos automóveis. E também um piloto experiente, alguém habituado a carros potentes. O evento aproximava-se do fim e num determinado momento Paul e Roger decidem sair. Entram num Porsche Carrera GT vermelho de 2005, um carro extremamente potente. E antes de sair, Paul diz uma frase simples, daquelas frases que qualquer pessoa já disse, já volto daqui a 5 minutos, sem imaginar que seriam as últimas palavras dele. Roger Rodas ia ao volante, Paul ia no lugar do passageiro. O carro seguia pelas ruas de Santa Clarita, na Califórnia, e em determinado momento ia demasiado rápido, muito acima do limite permitido. Segundo a investigação, havia 2 fatores principais, a velocidade extrema e pneus envelhecidos. O Porsche seguia entre aproximadamente 130 e 150 km/h, numa zona onde o limite era muito inferior. Então, ao aproximar-se de uma curva, Roger tenta controlar o carro, mas perde aderência. O Porsche começa a deslizar, sai da estrada e tudo acontece em segundos. O carro bate primeiro num passeio, depois num poste de iluminação e finalmente em árvores. A violência do impacto foi brutal, tão brutal que o carro praticamente se desfez. E então o pior acontece, o Porsche começa a incendiar-se. Em poucos segundos fica completamente envolvido em chamas. Testemunhas, funcionários, amigos e pessoas do evento correm para ajudar. Tentam usar extintores, tentam aproximar-se, tentam fazer alguma coisa, mas o fogo era demasiado intenso. Segundo os relatórios forenses, o impacto foi tão forte que ambos ficaram inconscientes quase imediatamente. Roger Rodas perde a sua vida no local
e Paul Walker perde a sua segundos depois, devido à combinação de traumas físicos e queimaduras. O acidente foi tão violento que os corpos ficaram irreconhecíveis. A identificação teve de ser feita através de registros dentários, e isso chocou ainda mais o mundo. Depois da investigação, as autoridades concluem que não havia álcool, não havia drogas, não havia provas de corrida ilegal, nem sinais de falha mecânica como causa principal. O acidente aconteceu devido à velocidade e às condições dos pneus. E de repente, o mundo fica em silêncio, porque ninguém estava à espera disto, ninguém estava preparado. E talvez o mais pesado seja pensar que naquela manhã ele estava simplesmente a planear o Natal com a família. No meio de toda esta história, há uma frase que ficou para sempre: já volto, daqui a 5 minutos. E infelizmente, nunca mais voltou. A morte de Paul Walker não terminou naquele acidente, porque o que veio depois acabou por transformar aquela despedida num dos momentos mais emocionantes da história do cinema. A notícia espalha-se em poucas horas. As televisões, jornais e redes sociais não falam de outra coisa. O mundo inteiro naquele momento falava da morte de Paul Walker. E havia uma sensação comum, choque, porque para muita gente, Paul parecia intocável. Rapidamente começam a surgir homenagens. Fãs deixam flores, velas, mensagens no local do acidente. E colegas de Hollywood também reagem. Mas talvez a homenagem mais marcante tenha vindo de Vin Diesel, porque a relação entre os dois já ultrapassava os filmes. Eles eram realmente muito próximos. Vin Diesel chega mesmo a ir ao local do acidente e fala diretamente com os fãs. Agradece todo o apoio, todo o carinho e chama Paul de irmão. Mas enquanto o mundo chorava um ator, Meadow Walker chorava o pai. Ela tinha apenas 15 anos e de um momento para o outro a vida dela muda completamente. Mais tarde ela continuaria a homenageá-lo quase todos os anos, com fotos antigas, mensagens, vídeos, como se de uma certa forma tentasse manter viva a ligação com ele. Mas depois do choque vem outra fase, os processos judiciais. A filha de Paul Walker processa a Porsche, alegando que o Carrera GT tinha falhas de design perigosas. Segundo o processo, o carro tinha problemas de estabilidade e falhas que podiam tornar acidentes ainda mais fatais. A Porsche nega a responsabilidade e responde dizendo que os riscos daquele carro eram conhecidos e que Paul sabia perfeitamente o tipo de veículo em que estava, porque ele próprio era apaixonado por carros de alta performance. Com o tempo, acabam por existir acordos fora do tribunal. A filha de Paul Walker recebe um acordo milionário, mas no fim, há uma realidade impossível de fugir. Nenhum processo trazia Paul de volta. E no meio de tudo isto, havia outro problema. Fast and Furious 7 ainda não estava terminado. Paul Walker ainda estava a gravar o filme quando faleceu, e isso deixa a produção completamente perdida. A Universal decide parar tudo. As gravações ficam suspensas, porque ninguém sabia o que fazer. Não sabiam se deviam cancelar, continuar, reescrever tudo do zero. Era impossível ignorar o peso daquela perda. Depois de falarem com a família, a decisão é tomada. O filme é terminado, mas não de uma forma qualquer. A história é alterada, o guião é reescrito e a equipa decide transformar o filme numa despedida. E há uma coisa que torna tudo isto ainda mais emocionante. Os irmãos de Paul, Cody e Caleb Walker ajudam nas filmagens. Servem como duplos corporais, enquanto efeitos especiais recriam digitalmente o rosto de Paul. E honestamente, o resultado impressiona, porque muitas pessoas nem conseguem perceber quais cenas foram gravadas antes da morte e quais foram terminadas depois. Mas por trás daquela tecnologia havia uma coisa muito maior. Havia dor, saudade e uma despedida. Porque nessa altura, Fast and Furious já não era apenas entretenimento. O elenco parecia realmente uma família. E perder Paul Walker foi como perder uma parte dela. Quando Fast and Furious 7 finalmente chega aos cinemas, há uma sensação estranha. As pessoas querem ver o filme, mas ao mesmo tempo sabem que aquilo também é um adeus. E então chega o momento final. A cena que transformou um filme de carros numa das despedidas mais emocionais da história do cinema. No final de Fast and Furious 7, há uma cena que ficou marcada para sempre. Brian O'Connor, o personagem de Paul Walker, está ao lado de Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. Os dois param lado a lado, olham um para o outro, sem grandes discursos, sem exageros, só emoção. E então fazem uma última corrida. Os carros seguem viagem até chegar a um momento onde uma estrada divide-se em duas. Dom segue por um lado e Brian segue pelo outro. E naquele instante toda a gente percebe o que aquilo realmente significava. E ao mesmo tempo começa a tocar uma música, See You Again. Uma música feita em homenagem a Paul Walker. E de repente já não parece só cinema, parece real, porque era real. Milhões de pessoas choraram naquela cena, eu incluído, porque não estavam apenas a despedir-se de Brian O'Connor,
estavam a despedir-se também de Paul Walker. E a música, nesse momento, torna-se gigante. See You Again fica no topo das tabelas mundiais, milhões e milhões de visualizações. Mas o mais forte não era o sucesso, era aquilo que a música fazia as pessoas sentir. Mesmo depois da morte, Paul Walker nunca desapareceu completamente. A filha continua a homenageá-lo, a fundação Reach Out Worldwide continua ativa e a saga Fast and Furious continua a fazer referências a ele. E talvez uma das coisas mais bonitas seja a forma como as pessoas falam dele, porque normalmente quando alguém famoso morre, fala-se muito da carreira, dos prémios, dos números. Mas no caso de Paul Walker, há uma coisa que aparece sempre primeiro: a pessoa que ele era. Porque no fim, Paul Walker não ficou marcado só pelos filmes, ficou marcado pela humildade dele, pela calma, pela forma como tratava os outros, pela paixão verdadeira, pelas coisas que amava, os carros, a família, o ajudar as pessoas. E talvez o mais difícil nesta história seja perceber que parecia haver ainda tanto pela frente. Ele poderia ter feito mais filmes, poderia ter tido mais tempo com a filha, ele podia ter vivido mais, porque tinha apenas 40 anos. Às vezes, olhamos para celebridades como se fossem intocáveis, como se fossem personagens da vida real. Mas depois acontecem histórias assim e percebemos que no fundo são pessoas como nós, pessoas que fazem planos, que dizem já volto, sem imaginar que aquele momento pode ser o último. Paul Walker saiu de um evento de caridade, entrou num carro e disse que já voltava daqui a 5 minutos, mas infelizmente nunca mais voltou. I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. The most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salute me, familia. You'll always be with me, and you'll always be my brother. O chá está servido.